Falar para vocês de Boqueirão é algo assim, eu diria que é nostálgico, né? Foi o nosso primeiro distrito aí. A gente carrega no peito, assim, no coração e na mente, lembranças muito gratificantes, tá? Por isso que eu usei a expressão nostalgia mesmo, porque Deus põe no nosso coração, assim, de ser nostálgico, de lembrar das coisas boas, o quanto os Alfredos. Eu diria, não vou citar nome para não faltar ninguém, né? Mas ali era a família em que todo sábado eu estava ali com o Nininho, com o Joãozinho, com você, Catiele, Dona Donzinha, junto, e com vocês a gente traçava muitas ideias. Rinaldo, Delci, que a gente tenta não dizer, e eu não vou ficar dizendo nome para não realmente não errar, não esquecer e gastar o tempo falando. Eu só posso dizer assim, minha gratidão pelo que eu aprendi muito com vocês aí. E falar aqui para os homens de Boqueirão, os homens de Deus, é um privilégio, tá? Parabenizar por essa ação, porque a gente precisa sempre estar sendo lembrado. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 8. Eu tenho vários homens que admiro na Bíblia. Se eu fizer uma lista primeiro, seria João, Apocalipse, né? Aquele homem que velhinho, passou a vida toda. Mas hoje eu queria fazer menção a Josué por um detalhe que a Bíblia apresenta a ele. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim, lê na sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na minha eletrônica aqui. Não cesse de sair, não cesse de falar, aliás, desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, assim, falar de homem de Deus é usado na Escritura para pessoas que são capacitadas por Deus, né? Talvez o nosso herói da fé, Abraão, nosso pai, Moisés, Samuel, Elias, Timóteo. Isso não é apenas um título, mas é assim, é uma, é uma, é uma marca, uma identidade que expressa uma intimidade com Deus, de uma vida consagrada. Então, o que é que caracteriza um homem ou uma mulher de Deus? A gente está falando aqui para homens, mas é homem, o ser humano, né? Claro, tem suas características diferentes. Então, essa diferença entre homem e mulher, ela vai ficar apenas no âmbito físico, né? Todas aquelas diferenças, na época do Boqueirão, a gente, quando pregava para homens e mulheres, fazia aquelas diferenças bem alegóricas, eh, alegres. Mas nessa manhã eu queria aproveitar bem esse tempo que a gente dava aquele giro para chegar no ponto central. Era para atrair e fazer com que os casais, que os homens e mulheres entendam que eles são instrumentos na mão de Deus. Deus, quando cria o homem, cria a mulher. Tem um propósito: adorar a Deus e fazer procriar a, a espécie mais sublime que veio das mãos de Deus, o objeto de consideração de maior amor que Deus tem, que é o ser humano. Então, Josué 1:8 ele mostra aqui que é na palavra de Deus, no livro da lei, onde está essa característica, em tudo que nós fizermos. E não é uma palavra oca, vazia, sem sentido, não. Quando a gente retrata o que nós somos a partir daquilo que Deus falou. Haja luz, houve luz. Haja separação, haja separação. Deus sopra na narina dos homens
Paulo chega a dizer na Epístola a Timóteo que Deus sustenta a terra com a sua palavra, com o nada. Ou seja, então o homem de Deus, ele é guiado, ele é moldado pela palavra de Deus. Então, esse exercício de acordar de manhã cedo, de, repito, se a carteira não chama, eu estava em outras leituras, né? Mas esse exercício de a gente acordar cedo e ter contato com a palavra de Deus, essa meditação, o que isso tem a ver comigo, é o que faz a gente ser homens diferentes, homens e mulheres diferentes. Então, o homem de Deus, ele tem raiz profunda nas palavras de Deus. No Salmo 1, verso 3, é dito como assim, que é como uma árvore que junto a ribeiros de água, a sua vida, ela tem firmeza, mesmo em tempo de seca. Então, amar a esposa, amar os filhos, trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar de si, exercício e cuidar de si mesmo. Quando o homem ele tem por natureza assim, um hiperfoco, só faz uma coisa de cada vez, né? Não é fácil, não é fácil. Então, ser é salutar, é sábio todos os dias. Homens, eu não sei quem está me vendo aqui, deixa eu ver algum nome parecido aqui. Então, você, meu guerreiro, homem privilegiado, tá? De estar aqui rodeado essas mulheres conforme o coração de Deus, essas mulheres virtuosas, né? Então, eu diria como base mesmo, é buscar na palavra de Deus a fonte da sabedoria, a fonte de todo conhecimento, esse exercício de dia a dia, qualquer dúvida, buscar na palavra de Deus e fazer a santa vontade do Senhor. Isso aí, eu diria que isso é o básico do básico, mas que não é fácil. Em meio a um tempo, você achar um espaço para meditar na palavra de Deus, encher o coração das Escrituras e, e nesse exercício de ficar ouvindo, dando importância e passar o dia todo, o que é que Deus quer para mim diante da correria da mulher que a gente chega em casa e às vezes ela está nervosa. Como agir diante de Deus da, da mudança de temperamento que essas mulheres têm, né? Só lembrando para vocês que quando a gente casou com uma mulher, a gente pensou que casou com uma, mas no mínimo a gente casou com quatro, né? Porque elas vão mudando de fases num ciclo de 30 dias, 28 dias, elas vão mudando de situação. Não é fácil. Então, é essa reflexão na palavra de Deus e tentar refletir o caráter de Cristo diariamente vai fazer para que nós tenhamos pelo menos um norte de como ser um bom pai, como ser um bom esposo, de como ser um companheiro, tá? E ao mesmo tempo ser um bom cristão. E isso é fruto, é fruto divino. Eu poderia ter puxado aqui algumas ideias de psicólogos e retratar aqui conceitos, mas todos iriam buscar numa raiz. O homem de Deus é aquele que reflete o caráter de Cristo, é aquele que medita na palavra de Deus diariamente. E isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Deixa eu ver aqui, abrir a minha Bíblia. Abra sua Bíblia eletrônica aí, ou no papel. Eu vou abrir aqui a minha agora. Em Romanos, capítulo 5, verso 22. Qual é o resultado de uma vida em que ela é pautada na palavra de Deus? E eu acho que toda mulher gostaria de ver isso no seu esposo. Gálatas 5, versículo 22. Diz aqui na minha Bíblia: o fruto do Espírito vejam só,
Primeiro dele é caridade. Ele gosta de fazer o bem, atender a necessidade, imagine, da esposa, do filho. Alegria, paz, paciência. Ele é benigno em tudo que ele vê, se aproxima, ele pensa em fazer bondade. E outros pontos aqui, fidelidade. Eita, mulheres, olha aí o verso 23. A mansidão e e a temperança. Percebe? Então, esses são frutos que ele nasce a partir da natureza, de uma natureza que é diariamente pautada na palavra de Deus. Então, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus, se balizar naquilo que Deus quer para a gente, requer de fato esse exercício diário. Ou seja, tempo diário para meditação, reservar momentos silenciosos, sozinhos. Eu preciso saber hoje o que Deus quer de mim diante dessa situação. Nessa crise que eu estou vivendo, então, nessa decisão que eu tenho que tomar, ou nessa situação que nós estamos passando, como Jesus faria em minha vida? É buscar na palavra de Deus e com muita humildade, de sacrificar o eu e fazer aquilo que Deus quer. Tempo diário para essa meditação. Transformar esse contato em meditação em prática. Não apenas conhecer e obedecer, mas dia a dia, como que eu posso ver isso? E, a partir daí, mulheres gostam de ouvir, eu sei disso, que mulher se apaixona pelo que ouve, mas ela tem mais segurança no que ela vê. É no que ela vê. Então, busquem, a partir da palavra de Deus, os conselhos, e em cada situação que vocês forem vivendo, busquem esse diálogo sincero, pautado na palavra de Deus. A partir daí, Deus vai lhe dar esses dons da mansidão, da benevolência, né, da benignidade, da paciência. Tudo isso ele emana do poder de Deus. Então, o verdadeiro homem de Deus, ele não é medido por posição, de forma alguma. Eu posso citar ainda, quando eu estava em Boqueirão, eu dizia, olha, eu tenho dezenas de histórias de homens que sacrificaram a vida, a própria vida, e eram homens de boa classe, homens de uma boa conta financeira robusta, enfim, e não conseguiu encontrar a sua felicidade. Então, o homem de Deus ele não é medido por isso, ele é medido a partir da intimidade com Deus. Eu achei um tema interessante, mas o tema quer dizer isso. Homens de Deus são homens que vivem uma intimidade com Deus. Então, meditar na palavra de Deus, caminhar com Deus diariamente, deixando que as Escrituras seja ela o moldador diário. A Bíblia diz que tinha um homem que falava tanto, caminhava com Deus, que Deus tomou para si, que era o Enoque. Mas procure fazer isso, queridos. Meninas, tenham paciência com eles. Se está difícil, a relação tá trincada, ou então se as dificuldades, os desafios do dia estão roubando esse tempo de vocês juntos estudarem a palavra de Deus, está na hora de parar e à luz da palavra de Deus. Não precisa ser explícito, não precisa ser uma hora longa, mas pense num conselho da palavra de Deus e ponha isso em prática. Um por dia. Só precisa um por dia. Hoje eu vou ser um pouquinho mais mansa. Hoje eu vou ser um pouquinho mais manso. Hoje eu vou deixar com que ele tenha razão, porque eu vou valorizar a paz. Tá? Hoje eu vou deixar com que a necessidade dele ou a necessidade dela é que vai ser minha meta de hoje. Ajudá-lo nessa necessidade que ele está passando. Dê tempo, valorize. Puxa, é tanto conselho mesmo que a gente fica assim, né? Mas
Fixem isso. Deem tempo à palavra de Deus e meditem nela. Cada, cada dificuldade que você tiver, Deus tem um conselho para cada situação. Catiele, não pense que porque assim, o fato de, porque o pastor e ele é o homem de Deus e a relação é a melhor possível entre eu e Cristina. Não, nós somos normais, igual a qualquer um. O fato de eu sair de casa e viajar e passar fora, se eu não der tempo para ela, enfraquece a relação. Se eu não der, não precisa ser, como eu falei, não é longo, um tempo, não, é tempo de qualidade, é atenção, é perceber qual é a necessidade que ela tem, a necessidade que ele tem, e tentar ajudar a suprir essa necessidade. Não tem receita de bolo para nenhum relacionamento, não tem receita de bolo para ser um bom pai, não tem receita de forma alguma. Mas a palavra de Deus, ela atende a todas as expectativas. Por isso que eu fico aqui no basicão hoje de manhã. Medita na palavra de Deus, dia após dia. Foi o conselho que Deus deu a Josué. Carregue esse livro como o seu manual. E eu sei que você vai dar bem, tá? Não vai ter erro. Você andar com essa bússola na mão, não vai ter erro. Agora, o difícil é vocês arrumarem tempo para, em algum momento, vocês discutirem isso juntos. Tá? A palavra de Deus está dizendo isso aqui. Orem juntos. Imagine, eu já fiz isso centenas de vezes. Imagine qualquer dificuldade que vocês tenham. Assim, vamos orar sobre esse assunto juntos. Gente, parece que o problema era tão grande. No meio da oração, parece que ele vai diminuindo, diminuindo. E não parece ser tão monstruoso como a gente imaginava. O simples fato só de vocês escolher aquele conceito que Deus tem hoje, vamos orar a Deus e pedir a Deus por isso. Esqueça quem tem razão, esqueça quem tem culpa, esqueça quem errou, mas esqueça o que Deus quer que a gente faça. Eu vou fechar aqui o último conselho. Simplesmente tome a decisão de que você não vai dar o gosto, tá? Não vai deixar que o diabo ele destrua a sua relação, o seu casamento. Eu não vou deixar que ele vença, porque ele é de Jesus. Viu? Entregue nas mãos de Deus e diga, eu sou vencedor. E Deus abençoe, eu sei que a hora avançou, já são 6h06 e a coisa avança. Mas muito obrigado, viu, Catiele? Eu me sinto muito honrado, tá? Por esse convite e meu desejo, minha oração nessa manhã é que os homens de Boqueirão, que o esposo de vocês, se tiver alguém que está noivo, namorando aqui no grupo, viu? Que ele seja, de fato, um homem guiado pela palavra de Deus. O homem de Deus é isso. É o homem que é guiado pela palavra de Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de, nas primeiras horas do dia de hoje, a gente poder se reunir, Senhor, para ouvir conselhos da tua palavra. Por essas meninas guerreiras que estão motivando seus companheiros, seus esposos, seus amigos, para que eles vivam a partir da palavra de Deus. Que cada lar aqui representado seja de fato, Senhor, um altar, seja um pedacinho do céu, seja um espaço onde cada um deles encontre refúgio, força no esposo, de quem tiver noiva aqui, no noivo, na noiva, quem estiver namorando, no companheirozinho, no namoradozinho aí, que a partir daí ele desenvolva, amadureça, tá? Essa completude da felicidade do ser humano, que é a junção entre um homem e uma mulher. Que cada lar seja poderosamente abençoado. Lhes dei um dia pensando que vale a pena viver juntos, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.